Olá, eu sou a professora Mayara Mendes, professora de língua portuguesa, e hoje a nossa aula é sobre gêneros textuais. Na última aula, nós falamos sobre a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Vamos relembrar? Os tipos textuais são conceitos mais abrangentes e estão relacionados com a estrutura do texto. Já os gêneros textuais são unidades mais específicas e têm a ver com a função social do texto no nosso dia a dia. Mas primeiro precisamos entender o que é um texto. Quando ouvimos a palavra texto, pensamos logo num conjunto de frases e parágrafos, mas a definição dessa palavra é bem mais ampla. De acordo com a semiótica, texto é tudo aquilo que produz sentido ou estabelece comunicação. Ou seja, podemos chamar de texto qualquer mensagem que eu transmito a fim de me comunicar. E a partir daí, nós temos duas ramificações, os textos verbais e os textos não verbais. Textos verbais são aqueles em que utilizamos palavras. Podem ser palavras escritas, como é o caso de notícias, bilhetes, cartas, ou palavras faladas, que nós chamamos de gêneros orais, como, por exemplo, debates, entrevistas ou essa nossa própria aula. Já os textos não verbais são aqueles em que eu transmito uma mensagem, mas sem utilizar nenhuma palavra, como, por exemplo, charges, fotografia, placas de trânsitos ou gestos. E também há os textos mistos, que são compostos de linguagem verbal e linguagem não verbal, como, por exemplo, história em quadrinhos, tirinhas, anúncios e propagandas. Perfeito! Agora que já sabemos o que são textos, vamos relembrar os tipos textuais que nós vimos na última aula. Nós falamos da narração, da descrição, da exposição, da dissertação e da injunção. São esses tipos textuais que vão nortear todos os gêneros. Porém, no caso dos gêneros textuais, nós não temos apenas 5, mas milhares. E com o passar do tempo, cada vez surgem mais e mais gêneros textuais para atender às nossas novas formas de comunicação. Por exemplo, mensagem por aplicativo e memes são gêneros textuais extremamente recentes. Agora é hora de praticar. Vamos ver alguns textos e analisar a sua tipologia e o seu gênero textual. Cinderela é uma história bastante conhecida, e só pelo termo "era uma vez", usado no início, já podemos adivinhar. Então, de qual gênero textual estamos falando? Conto de fadas. E a qual tipo textual pertence esse texto? É um texto narrativo, pois conta uma história. O próximo texto também possui características próprias, como a separação de ingredientes e modo de preparo. Qual é o gênero textual? Isso, é uma receita. E a qual tipo textual pertence o texto? É do tipo injuntivo, pois ele serve para dar instruções ao leitor. Repare nos verbos no imperativo: coloque, bata, misture e leve. Esse é o nosso terceiro texto. É um gênero bem presente no nosso cotidiano. Que gênero é esse? É uma lista de compras. E a qual tipo textual ela pertence? É um texto descritivo, pois nele o autor descreve os itens que devem ser comprados. Vejamos o próximo texto. Você conhece a história da cigarra e a formiga? Não precisa conhecer para saber o gênero textual. Nele, os animais possuem comportamento humano e ao final da história há uma moral. Que gênero é esse? É uma fábula. E a qual tipologia ele pertence? É um texto narrativo. Vamos ver o próximo texto. Nele, alguém informa que bateu em um carro e deixa o telefone de contato. A que gênero esse texto pertence? É um bilhete. E qual é o seu tipo textual? Esse é um texto expositivo, pois o autor expõe informações. E qual é o gênero desse texto? Isso mesmo, é um gráfico. Mais especificamente, é um gráfico de linhas. E a que tipo textual ele pertence? Também é um texto expositivo, pois traz dados informativos. O próximo texto inicia-se assim: Olá, tenho 11 anos e sou leitora assídua da revista.
Em seguida, a autora tece opiniões sobre a revista. Qual é o gênero desse texto? É uma carta do leitor, muito comum em jornais e revistas. E a qual tipo textual ele pertence? É um texto dissertativo. E o que podemos dizer desse texto? A qual gênero textual ele pertence? É um manual de instruções. E você se lembra qual tipo textual é conhecido por dar instruções? Isso mesmo, esse é um texto injuntivo. O próximo texto conta uma pequena história, com um final inesperado e engraçado. Qual é o gênero dele? É uma piada. E qual o tipo textual? É um texto narrativo. No próximo texto, a autora preocupa-se em citar frases famosas e dados estatísticos para defender o seu ponto de vista. Qual é o gênero desse texto? Trata-se de um artigo de opinião. E a qual tipo textual ele pertence? É um texto dissertativo. E nesse caso, dissertativo argumentativo, pois a autora tem a intenção de convencer o leitor. E o nosso último texto é bem conhecido por todos. Nele encontramos informações pessoais e profissionais de alguma pessoa. Qual é o gênero do texto? Isso mesmo, é um currículo. E qual é o seu tipo textual? É um texto descritivo, pois descreve as qualificações profissionais de alguém. E aí, conseguiu acertar todas as respostas? Espero que sim! Até a próxima aula e bons estudos!